E aí galera, meu nome é Charles Seabra, sou professor de arte. E eu tô aqui para fazer para explanar um pouquinho, para fazer um resumo sobre arte pré-histórica. Como eu já iniciei esse assunto com meus alunos, então eu queria só fazer um resumo para reforçar um pouquinho a ideia de arte rupestre com eles. Então, como eu já falei, né, arte rupestre e arte pré-histórica é a mesma coisa. Arte rupestre eram as artes, eram as pinturas, eram os desenhos, eram as esculturas feitas pelos homens pré-históricos, as pinturas feitas nas paredes das cavernas, que acompanharam os 3 períodos da pré-história. Quem lembra esses 3 períodos? Pois Paleolítico, primeiro período, Neolítico, período que vem logo depois, e em seguida a Idade dos Metais. Então a gente vai ver o seguinte, que o homem do Paleolítico é um homem muito primitivo, tá? Muito primitivo. Ele era nômade, precisava da casa para sobreviver, ele não parava num lugar só. Então, se não tinha alimento no lugar, ele ia para outro e ficava dormindo caverna em caverna. Então, era um homem bastante primitivo, tá? A gente não vai entrar nesse mérito da forma física dele ainda. Eu quero entrar com vocês na questão da arte que ele produzia. Então ele precisava caçar para se alimentar, e os animais que eles caçavam eram bastante selvagens, bastante ferozes, bem complicados de caçar, e inclusive às vezes eles morriam tentando caçar. Então como é que ele fazia? Bem, as ferramentas eram primitivas também, feitas de pedras, lança, ponta de pedra, lascavam as pedras para ficar bem amolada, igual como se fosse uma faca, e iam atrás desses animais para caçar. Então era uma luta pela sobrevivência. Existem indícios de que o homem ele não passava dos 18 anos de idade nessa época. Então, pra gente ver como as coisas mudaram, né? E era uma luta constante. Agora, como é que um cara que era tão primitivo assim fazia desenhos tão bonitos nas paredes? Vocês acham que ele fazia esses desenhos como se fosse uma obra de arte para ser apreciada pelo público? O povo entrar na caverna e começar a apreciar e comentar sobre a obra? Você acha que era essa a intenção dele? Ser um artista pré-histórico, ser um artista primitivo? Eles são chamados de artistas primitivos, mas eles não faziam com essa intenção de arte, não faziam com essa intenção de ser apreciada como obra de arte, apesar de serem desenhos lindos. Quando a gente começa a observar esses desenhos, eles têm proporções, têm cores, têm todo um significado que é muito interessante a gente observar. Então, os primeiros desenhos pré-históricos, gente, eles eram bem realistas. Eles não eram desenhos, como a gente diz, infantis, desenhos cheios de significados, só com símbolos. Não, eles eram desenhos bem naturalistas, digamos assim. Eles tinham o formato e o tamanho de um animal que pretendia se caçar. Então, a cor do animal, inclusive, um bisonte ele tinha uma cor que variava entre marrom, uma coisa meio avermelhada. Então, o homem pré-histórico ele conseguia equilibrar e aproximar essa cor do animal e pintar na parede da caverna. O cara chegava lá, pô, que desenho bacana. Só que tem um porém, não era no começo da caverna. Os desenhos que foram encontrados desse período, eles foram encontrados dentro das cavernas com uma distância bem significante em relação à entrada dessa caverna. Então é coisa de sei lá, não estou lembrado exatamente se chega a 2 km, mas eram distâncias enormes. Então o homem tinha que se arrastar, chegar ao fim da caverna e fazer a pintura ali. Você acha que ele ia fazer isso se fosse para ser apreciada como obra de arte? Claro que não. O homem pré-histórico ele pintava, só que ele fazia isso como um ritual de caça. Ele desenhava animais nessa época, o homem do Paleolítico. Ele fazia desenhos lindos, perfeitos, com proporções, tamanhos, cores, com a intenção de conseguir uma boa caça depois disso. Ele fazia de qualquer jeito esse desenho? Claro que não. Ele comprava as tintas dele? Claro que não. Brincadeira. Ele tinha que produzir as próprias tintas. Como ele fazia isso? Bem, ele alcançava vermelho, ele alcançava tom de verde, tom de laranja, marrom. Então ele pegava essas cores tudo da natureza. Era tudo natural. O vermelho, muitas das vezes, era do sangue do próprio animal que era caçado, misturado com minerais que tinham na caverna, vegetais da floresta. Então ele misturava tudo, pegava carvão,
pedra de carvão, minérios, e começava a desenhar e era um artista. E conseguia fazer uma obra perfeita com a intenção de caçar. Então era um ritual de caça esse primeiro desenho. Não era ainda só um símbolo. Tá? A gente está falando do Paleolítico. No Paleolítico, a pintura rupestre era um ritual de caça. Então, esse ritual ele precisava de um local reservado para isso, de um material próprio, que era esse material que o homem coletava. E encontram-se indícios de que ele também usava algumas ervas para ficar com um efeito alucinógeno, entendeu? Então, como era um ritual de caça, e ritual tem a ver com o sobrenatural, então ele queria estar vivendo esse momento sobrenatural. Então ele se alucinava usando ervas alucinógenas, quais não sei precisar para vocês, mas eram ervas alucinógenas que inclusive existem muitas indígenas, existem ervas que são drogas, né, consideradas como drogas que são alucinógenas. O homem primitivo ele usava para fazer essa pintura rupestre e com essa intenção de se conectar com o sobrenatural, com o místico. E ele depois conseguia fazer uma boa caça. Então, como essas coincidências aconteciam de conseguir fazer uma boa pintura e depois conseguir caçar, então ele continuava sempre o ritual. Isso o homem do Paleolítico, sempre lembrando para vocês, era um homem bastante primitivo, ele era bastante místico, né? Sempre eles foram alimentando essa questão. E o que aconteceu depois? Ele começou a fazer esculturas também em pedra, esculturas que a gente conhece como as Vênus. As Vênus eram esculturas femininas com o corpo distorcido, com proporções irregulares. E a gente conhece a história das Vênus é como se elas fossem um amuleto que para trazer fertilidade para aquele povo. Então tudo era bastante místico para esse homem. Então a gente já sabe o material que ele usava, sabe a intenção desse desenho, e a gente sabe que esse tipo de desenho muda depois. O homem do Paleolítico ele era bastante primitivo, mas o homem do Neolítico e da Idade dos Metais ele evoluiu um pouquinho. O homem do Neolítico ele conheceu o fogo, ele aprendeu a domesticar os animais, então não precisava mais caçar esses animais. Então o desenho precisava ser tão realista assim, porque o primeiro desenho era realista, porque ele era um desenho de caça, ritual de caça, então o ritual tinha que acontecer com toda aquela questão ritualística, o desenho tinha que ser perfeito, tinha que estar na tonalidade, na proporção certa, e ele se arriscava muito para fazer esses desenhos. Agora, depois que ele aprendeu a domesticar alguns animais, sei lá, vacas, e começou a fixar a residência em um lugar só, então ele precisava se arriscar tanto para desenhar ou então para caçar. Então isso não acontecia mais, mas ele continuava fazendo desenhos. E esses desenhos eles mudaram de formato, ficaram mais simples, ficaram mais simbólicos. Então o desenho ficou mais infantilizado, digamos assim. Não era tão realista, porque não precisava mais, não era mais um ritual. Era apenas uma representação da forma como eles viviam. Isso no Neolítico. Tá? No Neolítico o homem descobre o fogo, domestica animais, começa a se organizar, e aí a arte dele muda também. E o homem da Idade dos Metais, né? Ele aprendeu com o fogo, com a utilização do fogo, ele aprendeu a derreter alguns minerais e começar a criar armas diferentes. Então aí também nesse período começa a guerra. E aí a arte dele já muda, e começa a fazer esculturas de deuses, de guerreiros. E aí já muda um pouquinho o formato da arte, e o desenho também ficou bastante simbolizado. Era com bastante representação simbólica. Tá, pessoal? Por enquanto eu vou parar por aqui, tá? Pra gente não se estender muito. Mas qualquer dúvida, pode mandar um oi aí que a gente está respondendo tudo. E a gente está trocando ideia. Qualquer coisa, se vocês tiverem informações pra gente ficar trocando ideia, bora trocar. A hora é essa. Beleza? Ah, uma coisa. Galera, não esqueçam jamais disso aqui. A gente está num momento bastante delicado. Então sempre que possível, sempre, saiu de casa, coloca a máscara e quando estiver em algum lugar, então chegando em casa, higienize as mãos de vocês. A gente está num período e um momento diferente da história, então a gente tem que respeitar. E eu espero que todos estejam muito bem e eu desejo muita saúde para todos. Valeu, até a próxima aula.